Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal, estamos começando mais um Black Yellow Brasil Podcast, o episódio número 121 desse seu podcast falando sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fambonanet.com.br, do iTunes, do Spotify, Google Podcasts ou da sua câmera plantada dentro da Endzone. Eu sou Danilo Batista, seu host e operador de Skycam, para falar mais uma semana sobre Steelers Football, sobre Pittsburgh Steelers, e é claro que eu não estou sozinho nessa empreitada. Tenho a presença do meu amigo Ricardo Rezende. Boa noite, Ricardo. Boa noite, pessoal. Sempre uma satisfação enorme estar aqui com vocês para gravar um dos programas que a gente mais gosta de falar, que é sobre o roster final. Acho que esse, ao lado do nosso draft ao vivo, são dois programas bem simbólicos dessa nossa trajetória fazendo o podcast, o Black Yellow Brasil. Então, vamos lá. Eu gostaria de dedicar esse programa especialmente ao nosso amigo Germano Coutinho. E era para estar aqui conosco, mas está passando por uma série de problemas técnicos. Então, Germano, esse programa é especialmente para você e eu espero que o amigo ouvinte também dedique essa próxima hora dos seus ouvidos a você, Germano. Um grande abraço. Você abre lá o Twitter, @BlackYellowBR, e mande um caloroso abraço para o fantasma de Germano Coutinho. Então, antes da gente entrar no tópico central... Agora? Estamos. Não consegui. Então, vamos testar para ver se funciona. Acho, pessoal, que numa incrível manobra espiritual, o fantasma de Germano reencarnou e está presente conosco na Terra. Boa noite, Germano. Boa noite, Danilo. Tudo bom? Depois de quase matar o meu computador agora. Na verdade, o meu computador não, porque ele não tem culpa, né? O problema é do Discord, que desde o início tem algum problema comigo. Eu estou conseguindo, por enquanto, participar do programa. Caso do nada eu pare de falar ou então que corte alguma coisa, vocês já sabem que a culpa não foi minha, que muito provavelmente eu dei um murro no meu monitor. Tenho certeza que o amigo ouvinte está imaginando essa cena, Germano. Muito bem, antes da gente falar do nosso tópico central, que é o elenco de 53 jogadores, a gente precisa aproveitar que estamos tendo Steelers Football, estamos tendo futebol americano jogado pela essa equipe maravilhosa, e falar de Pittsburgh Steelers 18, Tennessee Titans 6. Agora que a semana 3 da pré-temporada os titulares entram em campo, é muito justo que a gente dê destaques, pelo menos dar uma passada nos destaques desse jogo. Queria começar logo por você, Germano. Aproveita que você está nesse plano terreno e comece. Quem é que você curtiu, quem é que você achou positivo pelos Steelers? Foi um jogo defensivo muito bom nosso. Eu gostaria de destacar um jogador em especial, que foi o Stephen Tuitt, cara que destruiu quando jogou contra a defesa titular de Tennessee. Teve 2 sacks, várias pressões do quarterback adversário. É aquele cara que a gente tá esperando ele passar pro próximo nível já há algum tempo. Ele ganhou um contrato grande com a gente, então tá na hora de ele subir um degrau, digamos assim, de ele se tornar o jogador que a gente espera que ele possa ser. Então, meu destaque positivo aí fica pro Tuitt, que foi muito bem. Muito bem, Ricardo, quem é que você gostou de assistir nesse jogo? Indo na linha do Germano, eu também gostei muito do Tuitt, mas eu queria dar um destaque de forma geral para a defesa titular que esteve em campo nesse jogo, sobretudo para os 4 jogadores de pass rush, podemos dizer, que estavam constantemente indo atrás do quarterback, que foi o Tuitt, o Hayward, o Dupree e o TJ Watt, monstruosos na partida toda. Uma das coisas que a gente mais sonha ver devido ao investimento, quando a gente olha a defesa do Steelers de uma forma geral, na verdade, a gente vê um investimento muito grande na posição pass rush. A gente vê o Hayward escolhendo na primeira rodada, vê o Dupree escolhendo na primeira rodada, vê o Tuitt escolhendo na segunda rodada e vê o TJ Watt escolhendo na primeira rodada. O que a gente espera desses jogadores é uma pressão constante, justamente para dar mais possibilidade, ter mais jogadores atrás
para poderem ficar na marcação, na cobertura e tudo mais. E felizmente foi o que a gente viu nessa partida contra o Tennessee Titans. Os 4 jogadores indo para cima do quarterback, conseguindo dar devida pressão. O TJ Watt e o Bud Dupree pelos flancos, bem aberto, fechando o pocket. O Hayward e o Tweet pelo meio, fechando na frente do quarterback. E os 7 jogadores atrás, muito na cobertura. E a gente teve sucesso. Foi que a gente não conseguiu, a gente não cedeu nenhum touchdown na partida e tudo mais. Então, foi uma coisa linda. É isso que o Mike Tomlin está buscando já há alguns anos, nessa defesa. Sempre tem alguma coisa. Esse projeto já começou lá com o Ryan Chase em 2014, quando selecionava jogadores extremamente rápidos e atléticos. E parece que finalmente esse ano a gente conseguiu. Então, vamos torcer para que esse bom desempenho se repita na temporada regular, porque a gente olha os números da defesa de forma geral, olhando até a temporada passada, a gente vê o Steelers pintando lá em cima, e o que faltava eram playmakers, e agora, se der liga, a gente vai ter mais de um playmaker atuando na defesa para alavancar ainda mais esse time. Com certeza a defesa foi melhor que o ataque, pelo menos a titular e o ataque titular, né, no caso. Além da linha defensiva, a gente não pode também deixar de destacar a partida que o Devin Bush fez, porque ele é diferente, ele realmente é diferente. Em vários lances a gente via ele tentando ser bloqueado por uma linha ofensiva de Tennessee, com o guard. Teve até um lance mesmo que o tackle deu um pull nele e ele simplesmente jogou o cara de lado e fez o tackle. Então, assim, ele é um cara muito diferente. De fato, o Devin Bush atuou em todas as formações, basicamente, na nickel, na dime, na base 3-4, e era esse jogador que estava faltando. Era isso que muitas vezes Mike Tomlin inventava, de ter algum jogador ali no meio, que não necessariamente era um linebacker. É o autêntico three-down linebacker da NFL nos dias de hoje, né? Não é mais aquele cara meio parrudão ou coisa do tipo, que fica um cara tipo Vince Williams, que é um three-down linebacker. Não, o linebacker 2019 na NFL, que é o three-down linebacker, é aquele cara que corre 4.4 segundos, é um cara bem atlético, não necessariamente muito parrudo, que até alguns anos atrás poderia falar que tem um corpo de safety, sendo que atua na posição de linebacker. Então a gente vê o sucesso recente de jogadores como o Leighton Van Der Esch no Cowboys, o Darius Leonard do Colts. São jogadores com esse perfil mais ou menos e conseguem se manter em campo nas 3 descidas, e é isso que o Devin Bush está trazendo hoje pra gente. Então ele atuou 12 snaps na nickel, 7 na dime e 6 quando a defesa estava na base 3-4, números que o Alex Kozora postou no Twitter hoje. Então, isso aí é o principal benefício que a gente pode tirar do Devin Bush hoje. E para falar só destaque no ataque, só a linha ofensiva titular, que é maravilhosa, a melhor linha ofensiva da NFL, sem sombra de dúvidas. É incrível como o Matt Failer não estava jogando bem, mas quando ele joga com a defesa com os demais jogadores da OL titular, a gente vê um salto de produção nele. Então, isso aí já é uma posição para mim que já está fechada. O Matt Failer, para mim, já ganhou e vai ser o titular na temporada. E o Chokes vai seguir como backup. Eu também vou voltar um pouquinho para a defesa, só para citar 2 nomes que eu não podia deixar de falar. Primeiro é o Cam Kelly, né? O Cam Kelly, na verdade, que é o safety que veio da AAF, que é a defunta American Alliance Football League. Então, é um cara que tá jogando bastante bem quando ele tem a oportunidade. A gente sabe o rombo que a gente tem de safety na equipe, então ele é um nome bastante interessante, até para o decorrer do programa, quando a gente for falar das previsões, porque ele tá fazendo por merecer uma vaga no roster principal. E o último nome, eu não tenho como deixar de falar, é aquele que destrói de novo os centers adversários, os third stringers, os second stringers. A pré-temporada, ele é dele, basicamente, ele destrói. Então, ele novamente, Dan McCullers, o nosso queridíssimo nose tackle reserva, de novo, destruiu o jogo contra a equipe reserva de Tennessee, contra a terceira
terceira equipe de Tennessee. Enfim, é assim que ele faz o nome dele, é assim que ele permanece no roster final. Então, eu não tenho como deixar de citar esse belíssimo jogador que na pré-temporada acaba sempre carvando a vaguinha dele no roster final. O meu destaque, já que vocês falaram tão bem da defesa, eu vou puxar aqui de ataque. São as peripécias de Juju e James Washington. O touchdown que Juju recebeu na partida foi uma jogada em que Big Ben mandou ele sair, nosso coordenador ofensivo Benjamin Roethlisberger mandou ele sair de campo porque ele estava com cara de cansado, ele ficou, mandou James Washington ficar de fora, ele ficou, correu a rota e marcou o touchdown. E aí na hora seguinte que a jogada era desenhada para ele colocou James Washington de volta e disse: não, roubei um touchdown teu lá no começo, vai lá que a rota é tua, e marca o touchdown. E foi o que aconteceu numa conexão de Mason Rudolph com o James Washington, saiu mais um touchdown dos Steelers. Então, nesse nível de jogo ofensivo, a gente só pode esperar boas coisas dos Steelers esse ano. Então é isso, o Steelers ganhou fácil. Mais uma vez, o Titans, mesmo sendo um jogo de pré-temporada, não foi páreo pro Pittsburgh Steelers, desde a era Troy Polamalu, que parece que nunca dá jogo entre esses dois times, que o Steelers está sempre na vantagem. O segundo tópico que a gente tem para passar aqui é mais uma maravilhosa coletiva de Mike Tomlin. Você tem os tópicos que foram abordados nessa entrevista hoje, Ricardo? O Tony hoje deu um drible, né, na gente que se organiza fora do brasileiro, que separa o horário do almoço para acompanhar a coletiva do Tony nas redes sociais, sendo que ele deu um drible na gente e falou bem brevemente, não foi aquela tradicional, como a gente conhece o Tony Tuesday, que ele fica nas instalações do Steelers. Ele foi depois do treino de hoje que ele conversou, e eu diria que mais importante do que o Tony falou, mais importante do que os jogadores estavam comentando. Então, o que chamou a atenção no que o Tony falou é que ele espera ver mais do Ben Snell no special team nessa partida. Então, eu até brinco no Twitter na hora que quando algum jogador desse faz jogada no special team, é a hora que Mike Tomlin vai à loucura. E é isso que o Tony realmente valoriza em jogadores rookies, principalmente. Eu não acho que o Ben Snell vai ser cortado ou algo do tipo, mas é muita cara do Tony dar esse tipo de declaração nesse momento, que ele não gosta da moral geralmente para rookie. Outra questão que ele destacou foi o Josh Dobbs, que o Josh Dobbs precisa cuidar mais da bola na red zone. Foram 2 turnovers já do Josh Dobbs nessa pré-temporada, em um curto espaço de tempo. Então isso é algo que preocupa, por mais que tem quem fale que a interceptação não foi culpa dele no jogo de domingo, que o Gentry dropou a bola e amorteceu para o jogador do Titans receber. Então é algo para a gente ficar atento. E no mais, só dar destaque mesmo com relação ao Joe Hayden. O Joe Hayden disse que está 90% recuperado. Se tivesse jogo dos Steelers nessa semana, provavelmente ele iria para o campo. O Joe Hayden estava lesionado. Isso foi a declaração dele mesmo. E a outra declaração do Tusa Skipper. O Tusa Skipper falando que não sabe por que não está atuando no special team. E a gente sabe que isso pode acabar custando uma vaga para ele no roster final. E eu já puxo esse assunto diretamente para você, Danilo, para a gente aprofundar dentro dos 53 finais. Então, essa é a nossa pauta central da noite. Vamos abordar mais ou menos, mais ou menos não, vamos fazer a nossa previsão de quem são os 53 no elenco final dos Steelers. Bom, vou começar por um que provavelmente é mais rápido. Especialistas, vocês veem alguém entre Chris Boswell, Jordan Berry e Cameron Kennedy que não vai ficar no time? Vocês veem alguma mudança nesse setor? Não, né? Não vejo. Mas eu também não vejo um tipo de mudança sobre esse aspecto. Dificilmente teremos mudanças. Dos special teams, vamos pro ataque. O ataque parece estar mais fácil de definir. É muito provável que o Steelers vá com 3 quarterbacks, como ele tem ido nos últimos anos. Ben Roethlisberger, quarterback número 1. Mason Rudolph se estabeleceu como número 2 nessa pré-temporada. Ainda teremos o jogo 4, em que Dobbs vai ser o titular e Rudolph vai entrar depois, mas dificilmente você vai ver coisas que mudem esse posicionamento de Rudolph depois do Dobbs. E muito provavelmente Joshua Dobbs segue no elenco como quarterback número 3. Vocês concordam com isso? Vocês acham que a gente baixa para 2? Vocês acham que Dobbs tem risco de perder essa vaga? E claro que a gente não está considerando uma troca. Eu acho que o Devlin Hodges pega essa vaga do Josh Dobbs. Eu acho que vai ficar nos 3 mesmo. Big Ben, Mason Rudolph como reserva e Josh Dobbs como terceiro quarterback. Eu também não vejo os Steelers levando só 2 quarterbacks
para a temporada regular. Eu ficaria muito surpreso, não é algo que Kevin Colbert faz. Eu concordo com vocês. Acredito eu que vamos com os três, com o Big Ben, com o Rudolph e com o Dobbs. Também acho que não vai existir mudança, não. Perfeito. Running backs. James Conner tem sua vaga garantida, é o running back número 1 dessa equipe. Jalen Samuels também já tinha sua vaga razoavelmente garantida, mostrou serviço nessa pré-temporada. É o nosso running back número 2. Running back número 3 é muito mais provável que Benny Snell tenha essa vaga, e aí vamos. Benny Snell e encerra, Benny Snell e vocês colocariam o Trey Edmonds como número 4, qual é a previsão de vocês? Eu fico só com 3, Conner, Samuels e Snell. Fico com o relator, também sigo com os 3. Tem gente que aposta que o Trey Edmonds pode acabar entrando pelo valor que o Trey Edmonds tem no special team. Eu não acho que levar 4 running backs para o Steelers de Randy Fitz, né, e de Big Ben como coordenadores ofensivos não é algo que eu sinceramente vislumbro. A não ser que se fosse um talento extremamente absurdo recebendo passes, tipo o Jalen Samuels, aí sim, sei lá, fosse um Dre Archer da vida de alguns anos atrás. Uma coisa desse tipo, um jogador no papel, esse tipo de habilidade. Aí sim eu veria 4, mas no cenário atual não vejo. Conner, Samuels e Benny Snell fechados para mim. Concordo. Uma pique de 4ª rodada, geralmente ela fica no roster final. Tudo bem que há pouco tempo atrás, relativamente, o Doran Grant, né, aquele cornerback de Ohio State que a gente escolheu, acho que era Ohio State, não chegou no roster final, mas não é comum. Então, por ele ter sido uma escolha relativamente alta, eu acredito que o Benny Snell vai ficar com a vaga. Feito. Roosevelt Nix está garantido, fechado. E se alguém achar que Roosevelt Nix não deve estar no elenco dos Steelers, vai ter que se ver pessoalmente comigo. A gente vai sair na mão mesmo. Nem tem ponto para discussão aqui. Wide receivers, a gente mantém os nossos 6. Juju, Dante Moncrief, James Washington, na verdade Washington e Moncrief, Washington 2, Moncrief 3, Deontay Johnson, Eli Rogers, Ryan Switzer. Alguém mostrou algum serviço, Johnny Holton, Deontay Spencer, para tomar a vaga ali no final dessa fila? Até domingo eu tinha dúvidas, eu tinha um pouquinho de dúvida com relação a isso, mas depois que eu vi o Switzer entrando com o time titular logo no início, e o Gary Dulac já falou que pode carimbar o nome do Switzer no roster final, então não tem hoje que me convença o contrário. O Switzer foi o retornador de kickoff titular no jogo, foi o retornador de punt titular no jogo, então se existir qualquer suspense com relação a isso, eu acho que não existe mais hoje. Então, Switzer e o Eli Rogers, os 6 patetas estão garantidos para mim. Alguém está com a vaga ameaçada é o Eli Rogers. O Switzer, nesse último jogo, demonstrou que ele é o slot titular. Como o Ricardo falou, ele retornou punts, retornou kickoff e por aí vai. Então, se tem alguém com a vaga ameaçada, é o Eli Rogers. Porém, contudo, todavia, eu também não acredito que vá pintar nenhum tipo de surpresa quanto à posição de wide receiver. Eu, na minha opinião, não levaria 6 jogadores. Porém, pela história do time recente acerca dessa questão, eu também acredito que vamos levar 6. Interessante, Germano. Tyrande nem tem mais opções, caso não entre ninguém de fora daqui para lá. Não tem outra opção que não seja Vance McDonald, Xavier Greenbow e Zach Gentry. Realmente ninguém mais apareceu em algum nível para poder tirar a vaga de um desses 3. Bold prediction amadora. Isso pra mim é bold prediction, mas isso eu acredito que vocês vão concordar comigo e o amigo ouvinte também vai concordar comigo. De fato, tem McDonald, tem Greenbow e tem Gentry hoje. São eles, jogadores. Mas não vão ser eles que vão estar no jogo contra o Patriots na primeira semana. Opa! O McDonald tá garantido. Isso aí não se discute. O McDonald não vai acontecer nada, vai estar lá. O Greenbow e o Gentry, aí sim, eles vão... pode ser que um dos dois pipoque... Por aí não pode ser, um dos dois vai pipocar. Tipo, sábado, quando der o corte, pode ser que o Greenbow e o Gentry estejam lá, mas no domingo e na segunda pode ser que eles não estejam mais, a depender dos cortes que estejam acontecendo pela NFL. Então, para mim, não vai ser os 3 que vai começar a semana 1 contra o Patriots.
Lá o Ladeni, né, no ano passado, que ele ficou no roster final, para no outro dia a gente descobrir que ele estaria entrando na IR, na Injured Reserve, e aí a gente contratou o grandíssimo Nat Burry, que foi uma desgraça total aqui. Desgraça! Bem, linha ofensiva, a gente tem os nossos 5 titulares, Ricardo até comentou que é um setor que já está fechado e eu concordo. Marquise Pouncey como center, De Castro e Ramon Foster, os 2 guards, Villanueva, Matt Filer, os 2 tackles, BJ Finney, guard center reserva, Chuks Okorafor, tackle reserva, Zach Bennett, outro tackle reserva, e muito provavelmente Fred Johnson é um último guard reserva, a gente levando 9 da posição. Vocês concordam? Sim, concordo. Fred Johnson, para mim, merece entrar. Sim, é o típico OL undrafted que o Steelers gosta. O cara versátil, tem tamanho para jogar em qualquer posição. Enfim, o Steelers tem um sucesso já por trás disso, então eu levaria exatamente 9 jogadores de linha ofensiva. Rapaz, eu vou ser muito sincero, eu não sei quem vai ficar com essa última vaga, porque, assim, é aquela coisa, OL é uma posição muito difícil de você avaliar. Então, se existe uma vaga para esse elenco de 53 que está em aberto, para mim, é essa 9ª vaga de OL. Eu acho que esse último jogo vai definir tudo em relação a isso. Quem for melhor, leva a vaga. Eu não tô vendo ninguém muito à frente do outro, não. Feito isso dá 25 jogadores no nosso setor de ataque. 3 quarterbacks, 3 running backs, 1 fullback, 6 wide receivers, 3 tight ends e 9 linha ofensiva. Já do lado de defesa, vou começar pela linha defensiva. O trio titular tá fechado, Cam Hayward, Stephen Tuitt, Javon Hargrave. Tyson Alualo também tá garantido. Isaiah Buggs, Dan McCullers. Fechamos, né? Uma alegria tão grande ao ouvir o nome do Dan McCullers garantido no elenco principal. Tem o que fazer, né, bicho? Tem para onde correr. Fechado. Eu até pensei em botar até aquele rapaz cabeludo, o Henry Mondor, não sei se fala assim o nome dele. Ele até jogou bem na pré-temporada, garantiu pelo menos uma vaga no practice squad, mas não sempre o McCullers se consagrando, né, no meio da turma do terrão, mostra seu diferencial. Ele vive nesse limiar entre não jogar bem contra os titulares, mas destruir contra a turma do terrão. Então, enquanto ele fizer isso, ele vai se manter aqui em Pittsburgh. Colors, ele serve basicamente para naquelas goal line, tá ligado? Você mete ele ali no meio da linha, pede para ele tentar ocupar 2 bloqueadores e pronto, ele serve para aquilo. É basicamente isso. E, como sempre, ele destrói contra as equipes reservas e terceiras unidades dos times adversários e, portanto, então, vamos ser sinceros também, não tem muita competição para ele, né? A gente não tem ninguém que chegue na posição de nose tackle reserva para desafiá-lo ali. Ou melhor, se tem, eu acho que ele come a pessoa, porque só assim precisa daquele tamanho. Nesse padrão de nose tackle enorme, realmente não tem não. Defensive tackle a gente até tem. Inclusive, nessa lista tem 3. Mas de nose tackle, não. Outside linebackers. TJ Watt, Bud Dupree, nossa dupla titular. Tíquilo, Ola, nossa dupla razoavelmente de special teams. Aliás, nossa dupla de rotação, né? Vocês imaginam que aqui entra uma surpresa e Tuzar Skipper pega a 5ª vaga? Ou a gente fica efetivamente só com esses 4? Eu sou do time que, se o cara tá quente, o cara tá com a sequência boa, vivendo uma fase boa, aproveita. Que o Tuzar Skipper destruiu até agora na pré-temporada, forçou fumbles, sec, contra o jogo terrestre muito bem. Enfim, para mim, esse tipo de jogador, quando ele se destaca dessa maneira na pré-temporada, a gente não pode simplesmente chegar, não, tem uma vaga no practice squad aqui para você, um prêmio de consolação. Não, o cara tem que pegar um ritmo, mas que ele fique inativo no jogo e tudo mais. Mas eu não consigo ver ele fora. Tipo, conseguir eu consigo, mas eu não queria ver o Tuzar Skipper fora do roster final. Como eu comentei agora há pouco, ele até falou que não sabe porque não está jogando no Special Team. Em Toledo, ele jogava no Special Teams e tudo mais, tinha espaço. Então, talvez ele tenha uma oportunidade no Special Teams na quinta-feira contra o Panthers. E aí ele vai jogar por essa vaga. Ele vai ter que mostrar o valor no Special Teams para ficar no roster final. Mas eu, independente disso, eu não cortaria. Eu levaria, botar um parênteses aí, Ricardo, 5 outside linebackers, incluindo ele. Muito bem.
Eu Você também levaria por alguns motivos. Ok. Primeiro, pelo que ele vem desempenhando na pré-temporada, ele realmente vem jogando muito bem. Segundo, porque a gente não sabe a condição que o Ola vai estar. Afinal de contas, ele deu um spoiler aí nas redes sociais, né, dizendo que fez uma cirurgia que o time gostaria de deixar em segredo. Então, com certeza o Ola vai estar, mas talvez ele não esteja apto para a primeira rodada. Então, isso aí aumenta as chances do skipper, na minha opinião. E por fim, também já adiantando um pouquinho sobre os inside linebackers da temporada passada, dos 5 jogadores que a gente levou para o roster final, 3 acabaram saindo. Então, dos 9 linebackers totais que a gente levou, a gente teoricamente estaria faltando 3 inside linebackers. Eu não sei se essa, entre aspas, última vaga aí, o 9º linebacker, se o time vai manter um cara de inside ou se o time vai apostar em um cara de outside. Por tudo que eu vi até agora, eu acredito que a gente vai num cara de outside, que seria justamente o Tuzar Skipper. E o Ticklo também é importante lembrar que ele tá machucado. O Ticklo e o Ola estão machucados. Tipo, não são lesões graves, mas perderam tempo de jogo, entendeu? E eu sendo muito honesto, eu sei que muita gente vai concordar comigo. Isso acaba me confortando. Porra, Ticklo ainda não me convence 100%, velho. Não sei, pode ser implicância, pode ser, sei lá, não sei. Eu não me sinto convencido ainda pelo Ticklo. Tivesse que se riscar um nome surpresa que pode ser cortado, eu riscaria o Ticklo. Pode ser uma surpresa, pelo jeito que tu usar Skipper tá jogando. Rapaz, ele acabou de assinar um contrato novo por 3 milhões por temporada, se eu não estou enganado, ou foi 2,5, uma coisa assim. Eu, sinceramente, não apostaria no corte do Ticklo. Para completar esse setor de linebackers, os inside linebackers, Vince Williams, Mark Barron, Devin Bush, fechados. Tyler Matakevich é capitão de Special Teams. E aí, acho que o grande, se não for Ticklo, o grande risco aqui de corte é para Ulysses Gilbert III. Vocês concordam que é ele? Nesse caso aí, nesse cenário, tá ele contra Tuzar Skipper? Com certeza, essa é a decisão hoje que precisa ser tomada. Olhando friamente, sem emoção, é essa. Que é uma pena. Que foram 2 jogadores que atuaram muito bem na pré-temporada. Rapaz, eu não diria que a disputa é essa não, viu? Tem outra alternativa também. Vamos seguir que existe outra alternativa. Vamos lá. Cornerbacks. Hoje a gente tem 6 e eu acho que esse grupo também tá fechado com Joe Hayden, Steve Nelson, Mike Hilton, nossos 3 titulares, claro, em formação níquel, Cam Sutton, Artie Burns e Justin Lane. Não imagino nenhum jogador diferente desses 6 aqui. Pra mim também. Fechado o grupo. Eu não me convenci com o Justin Lane, claro que ele não vai ser cortado, foi uma escolha de 3ª rodada, mas é um cara que sinceramente até agora eu não vi nada demais. Ainda tem o apego para ele desenvolver. E aqui talvez tá a outra grande possibilidade de corte. Safeties, Sean Davis, Terrell Edmonds, tranquilo. Cam Kelly mostrou o suficiente para ficar nesse roster. A minha previsão, imagino que na de vocês também. E esse 4º safety aqui, Marcus Allen, Jordan Dangerfield ou um 9º linebacker? 10º linebacker, no caso. Na temporada passada, nós fomos para a temporada regular com apenas 3 outside linebackers. No caso, o Bud Dupree, o TJ Watt e o Ticklo. O Ola chegou a ficar no roster final, mas como a gente sabe, logo após, pouco tempo depois do anúncio, ele foi colocado na IR, na Injured Reserve, e a gente trouxe de volta o Nat Burry. Então, não seria surpresa a gente ir para a temporada regular com apenas 3 jogadores em uma posição. Com certeza, a posição de safety é a que tem um rombo maior, digamos assim, porque poucos jogadores se destacaram. A nossa dupla titular com certeza já tem as vagas garantidas, porém após esses 2 é briga até o final. O Cam Kelly, na minha opinião, como na do Danilo, tá na frente, pelo que ele mostrou até agora na pré-temporada. Depois tem alguns nomes, tem o Marcus Allen, tem o Dangerfield e por aí vai, mas eu não vejo que nenhum deles tenha garantido também a vaga. Então, se por acaso eles não forem bem nesse último jogo, eu não me surpreenderia da gente ir apenas com 3 safeties para a temporada regular, até porque existem reports de que o Mike Hilton, de que o Cameron Sutton, de que muita gente está atuando também como safety em nickel, em dime, por aí vai. Então, eu não me surpreenderia com isso. Achei bold, Germano. Eu ficaria surpreso se o Steelers levar 3 safeties, dada a condição que o Cam Kelly, basicamente, pelo que a gente já viu, ele vai ter um role muito importante dos titulares.
Sei que o Mike Hilton já chegou a atuar de safety nessa pré-temporada, o Cansanto tem, mas enfim, não é um background muito explorado e o time estaria correndo um risco. E sem contar que o Dangerfield é um core do Special Teams, é um jogador que está sempre atuando. Então, eu vejo, por esse valor do Dangerfield do Special Teams, ele na frente do Marcus Allen. O Marcus Allen esteja até se destacando nas suas partidas, está atuando pouco, mas quando tem espaço ele consegue se sair muito bem. Mas talvez ele vá pro Special Team. E eu não vislumbro o Steelers, ainda mais que o Sean Davis ele tá lesionado. Enfim, não vejo o Steelers levando 3 safeties. Eu fico com um quarteto: Sean Davis, Terrell Edmonds, Ken Kelly e o Jordan Dangerfield. Isso, a gente fecha com 25 de ataque, 25 de defesa, 3 especialistas, dá 53. Só repassando pro amigo ouvinte que ficou perdido no meio das discussões. Quarterbacks, Ben Roethlisberger, Mason Rudolph e Josh Dobbs. Running backs são 3, James Conner, Jalen Samuels e Benny Snell. Roosevelt Nix como fullback. Juju Smith-Schuster, Dante Moncrief, James Washington, Deontay Johnson, Eli Rogers e Ryan Switzer são os nossos wide receivers. Vince McDonald, Xavier Greenbow e Zach Gentry, inicialmente, são os nossos tight ends. Ricardo aposta em que alguém de fora vai atacar esse setor. Linha ofensiva, 9, Marquise Pouncey, David De Castro, Ramon Foster, Alejandro Villanueva, Matt Filer, BJ Finney, Chuks Okorafor, Zach Banner e Fred Johnson. Para a defesa, linha defensiva, 6 jogadores, Cam Hayward, Stephen Tuitt, Javon Hargrave, Tyson Alualo, Isaiah Buggs e Daniel McCullers. Vince Williams, Mark Barron, Devin Bush, Tyler Matakevich como inside linebackers. Bud Dupree, TJ Watt, Anthony Chickilo, Oladeni e Tuzar Skipper, outside linebackers, então completando 9. Joe Hayden, Steven Nelson, Mike Hilton, Cam Sutton, Artie Burns e Justin Lane, 6 cornerbacks. Sean Davis, Terrell Edmonds, e Ken Kelly e Jordan Dangerfield, pelo menos no palpite do Ricardo, são os safeties. Chris Boswell como kicker, Jordan Berry como punter, Cam Kennedy, long snapper. De curiosidade, quem retorna kickoff, quem retorna punch nesse time? Ryan Switzer. Exatamente, Ryan Switzer. 2 posições para Ryan Switzer, perfeito. Danilo, uma última coisa. Até uma pergunta para vocês. Vocês acham que existe a possibilidade da gente cortar o Artie Burns? Tá? Não. Tá. Não acho. Se fosse para cortar, já teria cortado há muito tempo. Mas agora que ele fez uma pré-temporada razoavelmente boa, é que não vou cortar mesmo. Realmente, não imagino. Não, mas eu ficaria bastante feliz com a notícia. Acho que muita gente ficaria. Que tá aqui. Só dar uma olhada rápida de números aqui de Artie Burns. O que é que acontece se a gente cortar ele agora? Passamos de 1º de junho, 1.2 de dead cap, salva 1.7. Não dá muita coisa não. A gente acabou de pagar o bônus pra ele, né? Aí fica complicado. Vocês têm alguma disposição para fazer lista de practice squad? Não, né? Não, a gente pode Nesse fechar? Momento, o Caio fica um calafrio onde quer que ele esteja. É o momento que o Caio se consagra. Mas eu acho interessante a gente falar de quem vai ser jogadores inativos. Jogadores inativos eu sempre acho interessante porque a gente quebra a cabeça desgraçada dessa hora para lembrar que vai ter nego aí que a gente tá falando que não vai entrar em campo. Tem caboclo que não vai entrar em campo. Até hoje eu acho isso um dos maiores absurdos da NFL. Tem 53 no elenco. Deixa ficar 53 no banco, porra. Deixa os caras se revezar, meu irmão. Qual é o problema? Eu também acho, eu concordo totalmente. Eu não vejo sentido. Eu quero entender por que são 7 jogadores inativos. É um absurdo, rapaz. Mas ó. Vai ter caboclo, 7 jogadores. Vai ter caboclo, 7 jogadores. A gente todo ano quebra a cabeça aqui para enfiar o infeliz nessa lista final para ficar a temporada todinha fora. Não tem um. Tá, os fáceis para ser inativos. Joshua Dobbs, isso é tranquilo. Zach Banner, também é super tranquilo. Isaiah Buggs, já tem 2 defensive tackles na frente dele. Agora, Justin Lane, claro, ele é o corner número 6, ainda tem muito a aprender. Deontay Johnson, wide receiver 6 também. Um dos wide receivers vai ser inativo de início. Se ele for porque tá machucado, mas eu não acho que ele vai ser inativo, não. Então, por lesão, Ola fica inativo. Ola fica inativo, sim. Ola fica inativo. Faltam 2.
O palpite, eu tô acompanhando a lista pelo post de Alex Kozora do Steelers Depot. O palpite dele, além desses que a gente citou, então Dobbs, Zach Banner, Isaiah Buggs, Ola e Justin Lane, ele colocou Benny Snell e Deontay Johnson. Ou seja, Trey Edmunds joga relacionado para jogar. O palpite dele, então eu imagino que o Edmunds esteja... O Edmunds ficou no elenco final e ele tirou o 9º offensive lineman. Tá. Não, eu não acho que o Benny Snell vai ser... Como eu disse, ele vai sempre quebrar a cabeça e botar os 53 jogadores para ter 40 no dia. Se Benny Snell ficou no nosso elenco e são só 3 running backs, então ele fica ativo e o 9º OL fica fora. Então é Zach Banner e Fred Johnson, os 2 inativos. Só fica faltando mais um, que no palpite dele é Deontay Johnson. Pode ser que seja um wide receiver. Pode ser que seja. Não, na temporada passada, o Justin Hunter ficava muito inativo. Eu lembro disso. Então, com certeza vai ser um quarterback, um wide receiver, 2 OLs, aí faltariam 3. E um Buggs, Ola e Justin Lane. Faltam 2, não? Um linebacker e falta 1. Que seria o quê? Um DL? Buggs. É isso mesmo, então. Só para dar para o ouvinte essa informação aqui, no practice squad de Kozora ficaram Devin Hodges como quarterback, Johnny Holton e Tevin Jones como wide receivers. Eu jurava que Johnny Holton não era mais elegível para practice squad. O Christian Scotland Williamson como tight end, ele ainda tem essa vaga garantida ou já era só ano passado? Sim, ele ainda tem. O Steelers tem direito a 11 jogadores no practice squad. Ele ainda tem uma vaga. Ele com certeza são 10 jogadores. São 10 jogadores normalmente e ele podia ser o que fosse, ele ia ficar no practice squad. Perfeito. Darren Gray e ele colocou Fred Johnson aqui no practice squad. A gente precisaria colocar outro jogador aqui, provavelmente Sutton Smith. Henry Mondeau como defensive lineman, Tuzai Skipper, no caso dele, pra gente seria Ulysses Gilbert, Robert Spillane, Jordan Dangerfield, que aqui seria talvez Marcus Allen, e Dravon Skill Henry foram as 11 escolhas dele. Ficou fora do normal aqui, é realmente Dravon Skill Henry. Muito bem, amigos ouvintes, temos 53 jogadores listados, listamos inativos, demos até palpite de practice squad dos Steelers. Vamos passar para aquele momento que eu tenho certeza que você adora, que são perguntas da audiência. Então vamos ver o que é que temos de perguntas que a gente já respondeu aqui. Felipe Sochuk, qual seria o trio de wide receiver titular da semana 1? Juju, James Washington, Dante Moncrief. Uma das coisas que eu mais é de positivo dessa pré-temporada é o sucesso do James Washington jogando por fora, porque a gente sabe como o Juju é um dos melhores da NFL saindo do slot. Se a gente puder ter o Moncrief e o James Washington por fora e o Juju saindo no slot, vai ser fatal. Então, pode ser que a gente veja bastante desse trio logo no início da temporada. Especialmente como os Steelers não tem muitos tight ends prolíficos. Então é mais provável que tenha formação com um tight end só. E aí 3 wide receivers deve ser a formação mais comum. O Steelers faz várias com empty backfield, como fizeram na temporada passada. Então é mais provável que tenham muitas vezes 3 wide receivers e sejam esses 3. Juju é um wide receiver 1 de confiança? Sim. O grande problema do Steelers, a pergunta do JP Lemos, o problema não é se Juju é um bom wide receiver 1, é se alguém consegue pegar a vaga de wide receiver 2 que Juju deixou aberta. Essa é a grande interrogação dos Steelers em termos de ataque. Você falou que um jogador de fora podia chegar. Você imagina algum pela liga que possa vir? É a pergunta do Alexandre Diniz. Alexandre, não tem essa resposta para você. Não estou tão aprofundado quanto se imagina no mercado de tie-ends, mas pelo que não sei, não vou dar nem palpite, não sei, simplesmente não sei. Algum tie-end pela liga, pode ser que algum bom nome por aí seja cortado de forma surpreendente, a gente vai atrás. Muita gente é cortada, são mais de 1.000 jogadores sendo cortados no sábado pela NFL, velho. É muita gente. É possível que um seja melhor do que o Greenback e o Gentry. Feito o Ataíde pergunta, a gente está concordando com 9 linebackers, 5 outside linebackers e 4 inside, ou o contrário? Na nossa previsão, 5 outside, 4 inside.
Vocês acham que Santon Smith vai ser cortado dos Steelers em definitivo? Ou que a gente... porque ele precisa ser cortado para ir para practice squad, mas vocês acham que a gente corta em definitivo e tenta trazer de volta, ou corta e segue a vida? Com certeza vai tentar trazer de volta. Com certeza vamos tentar trazer de volta. Não sei se será possível, né? Porque ele vai ter que passar pelas waivers, mas com certeza a gente vai tentar. Acho que corta e não volta mais. Certeza, Ricardo. Eu acho. Não mostrou quase nada. O Tony já disse que ele não mostrou muita coisa, porque ficou muito tempo machucado. Eu não cravaria ele, não. Até porque, se for pro practice squad, ele vai ser o Ulysses Gilbert. O Ulysses Gilbert mostrou mais. Então, eu acho que o Santo Smith, ele roda mesmo. Mas eu não sei, eu dou muito peso para a escolha do draft. Tudo bem que ele não foi a escolha alta, foi uma escolha de 6ª rodada, mas eu dou muito peso para isso. Eu acho que na dúvida, eu acho que na disputa ali entre um cara que não foi draftado e ele, eu acho que ele leva melhor por ter sido escolha de draft. Tem sentido o que você fala, Germano, mas na NFL atualmente não muito. Não vejo. Não sei. O Santo Smith era um projeto. Foi uma aposta, porque ele realmente era uma máquina de sexo na universidade, mas essa transição de um cara feito o Santo Smith para a NFL é muito complicada, é muito difícil, velho. Ele não é um cara forte feito de Jay Watt, podemos dizer. É um corpo um pouco diferente, é um físico um pouco diferente. Ele ganha muitas das coisas no college, na velocidade, na agilidade, não com a força. Isso na NFL é facilmente controlado. Então, eu não confiaria que o Santo Smith volta, não. Foi um projeto, não deu certo. Boa sorte para ele. E a maioria das perguntas adicionais que a gente tem aqui são sobre prováveis trocas ou outros jogadores de outras franquias que pudessem vir. A gente realmente não tem como prever, como o Ricardo disse, são muitos jogadores. O máximo que a gente pode falar é, respondendo aqui o ODI, o Bruno Melo, e até uma pergunta do Paulo Leão. Tight end e safety são posições que o Steelers está preocupado. Se é para trazer um terceiro de confiança, se é para trazer, no caso de safety, um terceiro de confiança mais veterano e Cam Kelly ser um quarto safety ali para ir aprendendo e tomando vaga aos poucos. Ou se é para tomar o lugar dele completamente. O Steelers vai ficar de olho nessa posição, com certeza vai estar de olho nessa posição. Tight end também parece ser um setor que o Steelers não está muito acomodado nesse mercado, não. De resto, não imagino mais nada sendo feito. Só se tiver um jogador, uma oportunidade de mercado excelente, até porque o Steelers nem tem cap para estar movimentando para muita estrela, né? Então, gente, fechamos aqui nosso palpite de elenco, perguntas da audiência. Vamos fechar o programa. Considerações finais. Germano Coutinho. Tá chegando a temporada regular. Esse é um programa muito interessante. Espero que vocês tenham gostado. A gente ficou em alguns impasses quanto ao roster final, mas acredito eu que dessa vez não vai existir nenhum tipo de surpresa não, né? Então vamos embora e é isso, gente. Lembrando que a última vez que a gente achou que não ia ter surpresa, a gente teve que gravar um podcast às pressas antes da temporada, que o Steelers tinha contratado Joe Hayden, J.J. Wilcox e Vance McDonald de uma vez só. Contratado, trocas, enfim, tudo para um programa só. E aí tivemos que entrar em edição especial. Ricardo Rezende, suas considerações finais. Foi um prazer gravar a edição de 53 desse ano. Sempre um exercício muito divertido. E eu acho que a gente... Não acho, a gente sempre tem uma surpresa. Sempre vai ter um jogador que vai ser cortado e vai ficar what the fuck, porque esse cara foi cortado. Então, sempre vai ter alguma surpresa quando se trata de Steelers. A gente realmente não sabe o que se passa na cabeça de Mike Tomlin, de Kevin Colbert, da comissão técnica. Ano passado, a gente tinha certeza que o Josh Dobbs seria cortado. O Landry Jones nem em campo estava entrando porque não precisava mais, que já era o backup consagrado de Big Ben. Mas primeiro desesperou, o Landry Jones foi cortado, o Josh Dobbs ficou e ficou como backup ainda. Então, esse tipo de coisa sempre acontece. Não acho que esse ano será muito diferente. Obviamente, 95% dos jogadores já estão certos, mas eu acho que vai ter uma surpresa ou outra, e não deixe de acompanhar junto conosco no Black Yellow BR. A gente vai estar fazendo a cobertura completa de tudo que vai estar acontecendo envolvendo quem sabe, trocas, cortes
no sábado. Então já ativa a notificação aí para você poder acompanhar e não perder nada. Pra terminar Lembrando que a gente está gravando o programa agora porque ficaria inviável da gente fazer isso após o último jogo, né? Em razão de que os cortes têm que ser anunciados 2 dias após a nossa última partida. E aí não teríamos tempo hábil para, primeiro, gravar e, segundo, principalmente, eu falo do coração, editar o programa para vocês. Exatamente, mano. Para concluir o serviço aqui, semana 4 da pré-temporada, Pittsburgh Steelers em Carolina para enfrentar o Panthers. É na quinta-feira, 29 de agosto, 7 da noite, sem transmissão da ESPN, mas com transmissão da NFL Network. O que significa que se você assinar o plano gratuito do Game Pass, você tem direito a assistir esse jogo com a transmissão da equipe de Carolina. Recomendo bastante que você pegue pelo menos o plano gratuito. Voltamos depois desse jogo, já em clima de temporada regular, porque a gente muito provavelmente já vai dar preview para a nossa primeira partida, comentando o que aconteceu com o elenco final, vocês conferirem que a gente errou um monte de previsão, porque a gente com certeza vai errar. Mike Tomlin pensa muitos passos à frente da gente. Fica as dicas de sempre. Twitter e Instagram, @BlackYellowBR. Segue lá, acompanha o conteúdo dos Steelers, principalmente que tem jogo e corte de elenco, tá? Recomendo fortemente que você fique de olho nas nossas redes sociais. O iTunes, Spotify, Google Podcasts, formulanet.com.br, está disponível em vários agregadores de podcasts, esse feed maravilhoso, essas vozes maravilhosas que você está ouvindo. Então não deixe de assinar e recomendar para seus amigos. Voltamos na semana que vem falando de mais Steelers Football, falando de mais elenco dos Steelers. Um grande abraço a todos e até lá. Yeah, you know what it is. Black and yellow,